Conforme o tempo vai passando, Gojo está chegando no seu limite na batalha. Enquanto isso, Sukuna toma a vantagem e Mahoraga arranca o braço de Gojo, utilizando aparentemente as técnicas de Sukuna. Mesmo assim, Gojo consegue contra-atacar mais uma vez e eliminar um dos Shikigamis de Sukuna para no próximo capítulo ele desferir o seu golpe final. E claro pessoal, aqui nesse vídeo nós explicaremos o porquê Mahoraga conseguiu utilizar o desmantelar em cima do Gojo ao mesmo tempo em que Agito, isso mesmo, ele pode retornar, porque tem um segredinho naquele Nui de totalidade que muitos não repararam. Bora para mais esse vídeo galera e vamos conferir mais esse capítulo de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen. Antes de mais nada, agradecimentos aqui necessários ao tradutor grande Bruno Oliveira e o pessoal da Jujutsu Kaisen BR, como Satoru Gabi, David, Fábio e todo mundo que está participando ali daquele grupo. O link para o capítulo está aqui embaixo e vamos direto para ele porque tem algumas explicações sobre o Agito e como ele pode retornar ou como ele não pode retornar. Nós temos essas duas possibilidades, algumas pessoas não perceberam, mas tem ali um tal de feitiço de expansão, que eu expliquei em vídeos passados, o Megumi já utilizou e provavelmente o Sukuna utilizou para formar ali o Agito. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre a tal adaptação do Mahoraga e como ele pode utilizar os cortes do Sukuna em seus golpes graças a isso. Então, para entender tudo, fique nesse vídeo até o final e bora junto aqui com o Mano Joe. Bom, seguinte galera, começando o nosso capítulo, o Okotsu Yuta, ele aparece e diz que vai lutar ao lado do Gojo. Afinal, tem dois Shikigamis ali lutando contra ele e dois Shikigamis muito fortes, mais o Sukuna. Por isso, o Yuta já quer o ajudar, mas o Kashimo olha pra ele e fala: não vai rolar, papito, eu sou o próximo e você nem deve ir, não atrapalhe essa luta. E foi uma das partes que eu mais gostei desse capítulo porque finalmente algum aluno do Gojo se importa com ele, independente se ele vai se lascar ou não na batalha, mas eles precisam de alguma forma ajudar o Gojo em algum momento. Tanto que o Gojo, prevenindo tudo isso, já os avisou antes que assim que ele estivesse mais fraco do que os seus alunos, como o Hakari e o Yuta, eles poderiam interferir e ajudar ali na batalha. Então isso é um ponto bem importante, mas o Yuta levanta outro questionamento, porque se eles ajudarem agora e derrotarem o Sukuna, bom, eles conseguirão lidar com tudo e não precisarão ficar se preocupando se o Gojo vai morrer, se eles vão se lascar ali na mão do Sukuna e tudo mais. Então finalmente pelo menos um aluno pensou dessa forma, embora lidar com o Sukuna e os seus Shikigamis seja um tanto quanto problemático, visto que ele é muito forte e apenas o Satoru Gojo consegue dar cabo dele ou pelo menos lutar de igual para igual. Só que o Yuta imagina que ele e a Rika podem lidar ali pelo menos com os Shikigamis, ajudando o Gojo a lutar apenas contra o Sukuna. E seria uma alternativa até que interessante, pessoal. Finalmente alguém se importa com o Gojo ou alguém se importa com aquela luta ao invés de ficar parado e assistindo. E uma pessoa que pra mim foi bem decepcionante nesse capítulo foi o Itadori Yuji, porque olha só o que vai acontecer a seguir. A Maki diz que ela é a próxima a ir, ou seja, tá querendo ali lutar contra o Sukuna, só que ela avisa que o papel do Yuta, ao que parece, é lutar contra o Kenjaku, porque se o Yuta for para a batalha e for derrotado, eles perderão ali muitas possibilidades de lidar com o Kenjaku ou até mesmo contra Uraume. Porque isso, querendo ou não, haters ou não do Yuta, vocês não podem negar que simplesmente o Yuta é um dos feiticeiros mais fortes depois do Gojo, se não o mais forte, segundo o que é mencionado no próprio mangá, lá na parte de Sendai, quando o Yuta estava lutando contra o Ryu, a Uro e o Druvki. Acho que é assim que fala o nome dele. E aí então o Yuta fala, ó, a gente tem que apostar. E aí o Yuji, ele fala simplesmente assim, é isso aí Yuta, pode ir lá, vai lá, eu conto com você, é o necessário e tudo, ao invés do Yuji falar assim, eu vou junto contigo, ou alguma coisa desse tipo. Isso me decepcionou pra caramba. Talvez tenha algum plano ali pro Yuji contra o Kenjaku, ou talvez contra até mesmo
o Sukuna que ele tenha que agir num último momento, mas eu esperava uma atitude do Yuji de ser como o Yuta, por exemplo, e querer partir pra cima lá do Sukuna, ó, vamos lá ajudar, vamos fazer, vamos acontecer e tudo. Isso meio que me decepcionou um pouquinho. Só que aí o Kusakabe fala pra todo mundo ali se acalmar, porque eles nem têm noção do que eles estão falando ou do que eles vão fazer, porque pro Gojo vencer, ele precisa apenas derrotar o Sukuna, mas para o Sukuna vencer de fato, mesmo que o Gojo seja derrotado, o Sukuna ainda precisaria lutar contra eles depois disso, ou seja, Yuta, Hakari, Meimei, Kusakabe, todo mundo iria pra cima dele, então ele não vai ter tempo pra respirar ou pra ficar se curando a todo momento. Então o Gojo, de certa forma, ele vai nerfar o Sukuna para que ele fique o mais fraco possível, caso o Gojo seja derrotado, e aí o pessoal conseguiria agir. Já o Gojo, se ele derrotar o Sukuna, eles têm algum meio de derrotar o Kenjaku, mesmo que o Kenjaku tente interferir ali na batalha, porque aí seria um monte de gente contra o cara, e aí sim, provavelmente eles podem conseguir derrotá-lo. E eu até mesmo começo a cravar o que vai acontecer aqui, porque eu acho que o Gojo, ele vai desferir um golpe em cima do Sukuna, e sim, vai conseguir, entre aspas, derrotá-lo, mas aí o Sukuna vai conseguir voltar, dar um golpe fatal no Gojo, o Gojo vai quase morrer, ou pelo menos vai morrer, e é aí então que o Yuta e todo mundo vai sair correndo atrás do Sukuna, só que o Kenjaku aparecerá bem nesse momento. Algumas outras pessoas apenas são as que vão se dirigir para lutar contra o Sukuna, como o próprio Itadori Yuji, formando assim o Yuta junto com a Maki, talvez o Hakari ou outras pessoas ao lado dele contra o Kenjaku, enquanto o Itadori vai lutar contra o Sukuna com outras pessoas ao seu redor. Pelo menos é isso que eu estou imaginando bastante, segundo uma telinha ali que foi colocada de Jujutsu Kaisen, onde nós temos ali Gojo contra Megumi, Itadori contra Sukuna e também Kenjaku contra Yuta. Essa teoria eu já venho falando há muito tempo, que não é só minha, é do pessoal da gringa que já trouxe isso há muito tempo atrás. Bom, de toda forma, ninguém pode atrapalhar na luta deles, e o Hakari diz também pro Yuta que, bom, o Sukuna pode ter uma carta na manga e pode usar bem no momento que eles forem lá para atrapalhar. Então não é bom provocá-lo, e a melhor chance que eles têm no momento é esperar que o Gojo consiga aplicar um golpe fatal em cima do Sukuna, porque ainda tem Uraume ali nas espreitas, podendo ajudar o Sukuna em algum momento e tudo, fazer algum tipo de coisa. Nisso eles acabam desistindo de ir, e nós começamos a ver um pouquinho como eram as eras passadas, porque o próprio Kashimo fala, olha, se vocês forem lutar contra o Sukuna agora e atrapalhar o Gojo, vocês vão ferir a honra dele, então essa é a luta é dele. Então acredito que nas antiguidades o pessoal lutava no 1 contra 1 e não tinha essa de ficar lutando em conjunto com as outras pessoas, não tinha esse negócio, tinha aquele orgulho de você lutar sozinho contra alguém. Por isso que é bom eles não atrapalharem nesse momento, também porque tem o presente da Yorozu ou então uma carta na manga para lidar com os alunos do Gojo, e aí sim seria um grande problema. Aí sim, nós voltamos para a batalha do Gojo contra o Mahoraga e Agito, porque simplesmente o Sukuna ficou escondido nas sombras, provavelmente se curando. Afinal, o fulgor negro do Gojo acabou dando um dano feroz em cima dele. Lembrando que o fulgor negro é um golpe crítico em cima do seu adversário, é como se atingisse diretamente o seu ponto fraco. E o Gojo utiliza mais uma vez, aparentemente, o Black Flash para atingir ali o Agito. Só que ele consegue se curar rapidinho, o Gojo pega ali o rabo dele, o rabo de cobra, joga pra longe, arranca aquele rabo pra fora, e aí nós ficamos sabendo qual foi a junção dos Shikigamis para transformar ali o Nui. E não era Nui com o Totalidade, na verdade, era o Nui, só que aí que vai um detalhe. O Nui que herdou Orochi, Kozou e Madoka. Essa palavra, herdar, ela é o ponto essencial para dizer pra gente se o Agito vai voltar ou não, e vocês vão perceber aqui, porque Madoka é a nossa rena circular, então é aquela que acaba curando o Sukuna, só que o Agito ele não está adaptado ao ilimitado, assim como o próprio Mahoraga, então eles têm ali uma saída, então o Gojo pode utilizar, por exemplo, o azul contra esse próprio Agito. E aí que vai o detalhe, gente, a questão é a seguinte: tem duas possibilidades do Agito ter sido summonado. A primeira é, ele herdou, e essa palavra herdou, ela faz uma grande diferença, porque se o Nui herdou Orochi, porque ele já tinha herdado Orochi anteriormente, o rabo dele já tinha ali Orochi, porque Orochi acabou morrendo. E quando um Shikigami morre, o seu feitiço e a sua energia amaldiçoada migram para o Shikigami que permanece, algum Shikigami ali
que permanece. Assim como os cães divinos. O cão branco, por exemplo, morreu e ele migrou com o seu feitiço e energia amaldiçoada diretamente para o cão preto e aí se transformou em totalidade, unindo os dois Shikigamis. Então, se aqui foi herdado para o Nui não só Orochi, como também Madoka e Kosou, que seria o tigre fúnebre, então aí já está o último Shikigami, o Agito, ao ser destruído, ele não pode mais retornar. Porém, o seu feitiço pode vir diretamente, junto com a energia amaldiçoada, para algum outro Shikigami, talvez até mesmo para o próprio Mahoraga, porque ainda é um Shikigami que pode retornar. Só que aí, como que o Agito pode voltar? Bom, se ele for apenas um feitiço de expansão. Porque o que é o feitiço de expansão? É quando o Megumi ele tem dois Shikigamis, por exemplo, como a transformação do sapo de asas, que é uma união do Nui junto com o Gama, que é o sapinho, e aí o que acontece? Ele une os dois como um feitiço de expansão, é uma nova abordagem. Não é uma união como se fosse um Shikigami que morreu e herdasse o feitiço e a energia do outro. Na verdade é uma junção ali que o Megumi faz, e se caso for um feitiço de expansão que criou o Agito pode sim retornar, porque feitiço de expansão, nesse caso, ele pode ter os seus Shikigamis summonados individualmente, ou então também trazer eles novamente com essa união. Ou seja, juntar o Nui, por exemplo, com o Sapo Gama, ou então juntar o Nui mais o cachorro, mais todo mundo ali, tudo junto. Então tem essas duas possibilidades. Se for um feitiço de expansão, ele vai voltar. Se não for, ele foi completamente destruído e o Sukuna não pode mais usar a Rena Circular, nem o Tigre, nem mais nenhum ali que está unido junto com o Agito. E claro, para deixar só um adendo aqui, é óbvio, eu errei no capítulo passado, não foi Nui, mais totalidade e o Cão Branco, como eu disse, tá bom? Então, continuando aqui, Mahoraga utiliza a sua espada para jogar algumas pedras em cima do Gojo, e aí quando ele utiliza essa espada, ele vai lá e vai dar um golpe em cima dele. Só que quando ele dá esse golpe, ele joga ali no chão e a sua espada, aparentemente, ela funcionou mais ou menos como uma conexão com o chão, porque ela aparece debaixo do Gojo tentando atingir, mas ele consegue desviar, e nisso que ele desvia, ele dá um super chute na cara do Mahoraga, que voa para longe, enquanto o Agito já estava próximo para mais um ataque com eletricidade. Mas aí o Gojo, mais uma vez, desfere um golpe em cima do Agito e começa a notar que ele precisa derrotar o quanto antes esse Agito para preservar a sua vida, porque o Agito não só consegue se recuperar, como também ele pode ajudar o Sukuna, que está ali dentro das sombras, só escondido, esperando o melhor momento para contra-atacar. E bom, o Sukuna está escondido nas sombras, o Gojo parece que não consegue o atingir enquanto ele está somente nas sombras e até mesmo nem o ver, até que ele apareça pelo menos uma parte ali do seu corpo. E aí o Sukuna explica pra gente como ele conseguiu suportar ao roxo. Bom, primeiro que o roxo foi atacado de muita distância, então como tinha muita distância, o golpe é muito grande também, e ao chegar ali no Sukuna, ele reforçou ali seus braços com energia amaldiçoada e conseguiu pelo menos não morrer de fato. É dito pra gente até que a liberação de energia amaldiçoada foi de 120%, mais na verdade de 120%, e aqui o Sukuna supõe que o Gojo fez algum tipo de voto. E claro, a gente já sabe, né, ele teve ajuda ali da Uraume e também do próprio Gakuganji. Só que o Sukuna diz uma coisa legal aqui que a gente vai ver nos próximos capítulos provavelmente, e é o tesouro de Yorozu ou algum outro Shikigami que pode salvar ali o próprio Sukuna de certa maneira, ou se ele utilizar algum tipo de voto improvisado, assim como o Hakari fez. Porque o Sukuna diz que ele não está nas suas melhores condições agora, e com isso ele quer dizer que aquele Black Flash realmente fez muito efeito, tá doendo bastante. E se ele levar algum roxo com liberação máxima de 100%, mano, ele tá lascado. Ele provavelmente vai tomar um golpe fatal e pode até mesmo morrer. Isso é importante pra gente ver que o Sukuna, ele vai levar esse golpe. Se falou, é porque vai levar. Só que também alguma coisa ele vai fazer contra o Gojo. E aí nesse momento o Sukuna começa a reclamar com o Mahoraga que ele não tá fazendo as coisas que ele deveria fazer e que agora ele é o Shikigami do Sukuna e não do Megumi Fujiguro. E aí ele diz assim pro Mahoraga: me mostre o que você sabe fazer. E aí então a roda de Dharma gira e é nesse momento que o Mahoraga vai lá, utiliza sua espada, corta ali o braço do Gojo, que toma um susto, fica meio sem reação. Reparem que o braço dele estava queimado, é meio estranho esse queimadinho que acaba acontecendo ali com o braço do Gojo, é meio estranho. Será que tinha um pouquinho de fogo ali? De toda forma, quando isso acontece, o pessoal já fica desesperado, porque a regeneração do Gojo já não tá lá, essas coisas, e alguns começam a supor que o Sukuna utilizou o desmantelar, sua técnica de corte, através do próprio Mahoraga. Isso é um ponto interessante, mas vamos lá. O que eu imagino é que
A roda de Dharma, ela não só se adapta aos fenômenos, como também, provavelmente, ela pode se adaptar às técnicas do usuário que ele está dentro, ou seja, diretamente do Sukuna, porque o corpo ali agora é do Sukuna, ele já não é mais a sombra do Megumi, mas sim do Sukuna. Então, o Mahoraga, de certa forma, ele consegue utilizar a roda de Dharma para, ao invés de se adaptar ao adversário, agora utilizar as técnicas do seu próprio usuário que está ali naquele corpo. Então, ele pode utilizar, graças à roda de Dharma, cortes do Sukuna. Pelo menos é essa a teoria e é que eu imaginei nesse momento, porque o Mahoraga estava longe e ele utilizou um corte que voou, que simplesmente foi lá e cortou o braço do Gojo. E como ele é o único que está adaptado à técnica do ilimitado, obviamente ele conseguiria o atingir. E aí eu gostaria de saber quais as suposições de vocês, porque logo a seguir os bichões vão pra cima do Gojo, o Sukuna finalmente aparece das sombras, olha só que covarde, só aparece nesse momento. E bom, não é covarde, gente, estratégia. É uma luta, quem vencer, venceu. Quem faz a justiça é quem vence no final. É aí então que o Sukuna dá um chute ali no Gojo, todo mundo começa a dar um soco em cima da cara dele, o Nui acaba aparecendo atrás do Gojo, só que aí quando ele aparece, o Gojo olha pra ele e fala assim: então, você é o único que não tá em harmonia com eles, ou seja, você é o único que não tá conseguindo acompanhar a velocidade do Sukuna e do Mahoraga. E aí ele vai utilizando o seu azul apenas com a mão esquerda, porque lembrando, é muito bom que você tenha as duas mãos na hora de fazer aqueles movimentos e rituais de encantamento para utilizar uma liberação maior entre coisas desse tipo. E aí então, aproveitando nisso, ele vai lá e dá um socão em cima do Agito. O Sukuna parece um tanto quanto preocupado quando ele utiliza a liberação máxima do azul, que praticamente forma meio que um buraco negro que vai sugando o Agito, vai sugando, até se desfazer por completo do bichão. E o Mahoraga e o Sukuna desviam daquele local, que simplesmente vai sugando tudo ali, ó, até usar a sua atração por completo e destruir o Shikigami. E destruindo o Shikigami, se ele não foi feito como uma expansão de domínio, o Agito não volta mais. E agora, vamos falar assim, ele perdeu 4 Shikigamis de uma vez. E aí o narrador termina o nosso capítulo dizendo que 41 segundos após tudo aquilo que aconteceu, Shinjuku será marcado mais uma vez pelo vazio roxo do Gojo. Provavelmente a sua técnica máxima ou então a liberação máxima do vazio roxo que deve vir no capítulo a seguir. E aí, uma nota interessante do editor é que nós chegamos no clímax, no ápice da batalha. E quando diz isso, provavelmente é que o próximo capítulo deve ser o último dessa batalha. Teremos ali o desfecho final no final do capítulo. Eu imagino que o Gojo ele vai conseguir acabar com o Sukuna parcialmente, mas o Sukuna vai acabar voltando meio fraco, vai conseguir atingir ele, praticamente o matar ou quase o matar. Vai ser aí então que o pessoal vai sair correndo pra lá, o Kenjaku vai aparecer e finalmente nós vamos mudar ali de luta, enquanto alguns alunos vão tentar fugir do Kenjaku, lutar contra o Sukuna e alguns outros vão ficar contra o próprio Kenjaku. Pelo menos é isso que eu imagino. Acredito que o Sukuna ainda tem uma carta na manga e o nosso herói, o nosso Itadori Yuji, finalmente vai ter que ser útil nessa batalha, porque até o momento ele só ficou parado e eu fiquei extremamente decepcionado quando ele disse pro Yuta: vai lá, Yuta, enquanto ele poderia dizer: vamos lá, Yuta, vamos juntos, né? Então, bom, vamos aguardar para os próximos capítulos. Gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo, porque o Mano Joe aqui tá vazando. Até um próximo, um beijo no coração e fui, valeu!